Dez mandamentos, a lei de Deus. Para nós adventistas, um valor inquestionável. Mas o que as pessoas por aí acham dos 10 mandamentos? E se todo mundo seguisse, meu Deus, isso seria uma maravilha, viu? Não ajuda nem atrapalha. Quem acredita plenamente, quer seguir, segue. Quem crê e não quer seguir, segue todos, segue alguns. Um dos mandamentos que acho que muitos jovens não respeitam é aquele que diz assim, nunca trair a mulher de outro, né? A geração atual, ela primeiro, acho que não frequenta tanto a igreja pela falta de frequentar, por falta de frequentar a igreja, eles não têm isso guardado em mente e não sabem levá-lo ao dia em dia ao pé da letra esses 10 mandamentos. Não, se todo mundo seguisse, eu creio que ajudaria, mas nem todos, infelizmente, nem todos seguem. Vamos louvar o nome de Deus, preparando o nosso espírito para a mensagem desta noite. Nos reunimos no santo monte e eu sei que existem anjos ao redor. Quero convidar a todos a curvar a sua cabeça pedindo a presença dele. Pai nosso, mais uma vez vamos abrir a tua palavra. Ao ler a verdade que vem das Escrituras Sagradas, sabemos que o inimigo não estará contente, mas pedimos que possamos ter os anjos ao nosso redor, como acabamos de cantar. A certeza da tua presença em nosso meio. Abençoe cada pessoa que está ouvindo a tua mensagem hoje, seja numa igreja grande, seja numa casa.
Ajuda cada pessoa que possa não ver o pregador, mas a mensagem que vem através de ti, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de viajar para o Oriente Médio. Nunca me esqueço a primeira vez que eu visitei Monte Sinai, no deserto de Egito. É um deserto árido, um deserto cruel. Eu imaginei o povo de Israel viajando lá. É muito compreensível porque eles precisavam uma nuvem para os cobrir durante o dia, porque faz muito calor no deserto. E um pilar de fogo durante a noite, porque aquele deserto também faz muito frio à noite. Os extremos são terríveis. Eu gostei muito de ver a montanha. Foi esta montanha que sentiu os passos, os pesados de Moisés. Foi esta montanha que ouviu a voz de Deus Jeová. Moisés subiu lá e o povo ao redor tremeu com os trovões, mostrando a presença de Deus. E foi ali que Deus entregou a Moisés as tábuas da lei dos 10 mandamentos. A única parte da Bíblia escrita por Deus por sua própria mão. O resto da Bíblia também é de Deus porque foi inspirado por Deus. Mas somente 2 vezes na Bíblia sabemos que Deus escreveu. Jesus no Novo Testamento, quando ele escreveu na areia. E Deus, quando ele escreveu com seu próprio dedo, em tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Os mandamentos que temos hoje nas Escrituras, no capítulo 20 do livro de Êxodo. Estes mandamentos são um modelo das leis de quase todos os países do mundo. Esses mandamentos também mostram o que é pecado, mostram como é o caráter de Deus. Nós sabemos que estamos vivendo num mundo de violência. Nos Estados Unidos, o povo está assustado. Assustado porque o crime está agora sendo cometido com pessoas cada vez mais jovens. Aqui temos a fotografia de uma menina de 6 anos chamada Kayla. Um dia em março, ela foi para a escola e um colega, um menino de 6 anos, puxou um revólver e matou esta menina. Que coisa que quando o crime já está acontecendo com crianças de somente 6 anos. A violência na América está ficando totalmente fora de controle. E não somente na América. Já ouvi falar que tem um pouco de violência aqui no Brasil também. Meu colega Sean foi hoje de manhã pregar na Igreja Adventista de Brasília e a igreja foi assaltada e roubada no tempo que ele estava pregando lá. Até as igrejas estão sendo roubadas. E nós podemos ver os jornais do nosso país aqui no Brasil e outros países, e podemos ver os manchetes que mostram que nós estamos vivendo num tempo de grande violência. Um tempo que ninguém tem segurança total. Estamos sempre em perigo. E às vezes pensamos por quê? Eu não sei todos os motivos, mas eu creio que nós semeamos sementes que agora estão amadurecendo. Eu creio que nós, como cristãos, às vezes somos culpados. Alguém, numa semana, nos Estados Unidos, foi assistindo os programas de televisão das 4 da tarde até 6, a hora que as crianças chegam da escola antes de jantar. Essa hora é dedicada para as crianças. E essa pessoa marcou uma lista de coisas que viu numa semana na programação das crianças. Nesta semana, passaram 12 homicídios, numa semana só. 16 brigas graves,
21 pessoas assassinadas para as crianças ver, 21 incidentes violentos com armas, 37 lutas corporais, tudo numa semana, na hora que as crianças estão vendo, um homicídio com garfo, 2 estrangulamentos, nessa semana só, uma facada. Nessa semana, 4 tentativas de suicídio, 4 pessoas atiradas de precipícios, 4 carros caídos em precipícios, 2 atropelamentos, um ataque de fúria psiquiátrica em avião, 2 cenas de tumulto. As crianças vendo isso. Alguém disse que uma criança no século XX já viu muito mais violência do que um soldado no campo de batalha alguns anos atrás. Essas crianças lindas estão assistindo isso na televisão. Toda esta violência. E então nós ficamos admirados quando eles têm pesadelos à noite, quando não podem dormir. E quando essas crianças ficam com medo e ficam com cenas de violência na cabeça. Nossas lindas crianças estão recebendo todo esse tipo de programação. Eu creio que isso está lançando a semente, está cumprindo uma profecia da Bíblia do tempo de Noé. Disse, pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. São Mateus 24, 37. Houve muita violência naquele tempo e a Bíblia disse que nos últimos dias essa violência voltará. A violência era tão forte que Deus teve que destruir a raça humana. Somente algumas pessoas escaparam. Ele deu muitas advertências. Noé pregou para eles durante 120 anos quando estava construindo a arca. Mas ninguém aceitou a pregação de Noé. Foi somente quando a água chegou e cobriu a terra que eles perceberam o que estava acontecendo. Disse, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. São Mateus 24, 39. Nós estamos vivendo em tempos de violência. Não precisamos dizer isso porque todos nós sabemos. E está ficando cada vez pior. E a Bíblia disse que não vai melhorar. Vai ficar cada vez pior até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse, escrevendo para Timóteo essas palavras, falando dos nossos dias, porque nós estamos nos últimos tempos, como demonstramos na semana passada. Disse ele, sabe, porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também deles. Nós sabemos que a Bíblia diz que nos últimos dias virão tempos difíceis e nós sabemos que os tempos difíceis já estão aqui. E há muito falta de humanidade, falta de amor, falta de compreensão, não somente no mundo, mas também dentro dos cristãos, infelizmente. Muitos não sabem o que é amar o seu próximo. Alguém disse, viver como os santos no céu será gozo e glória. Viver com os santos na terra é outra história. Não deveria ser assim, mas parece que é. Estamos vivendo em tempos muito difíceis. A Bíblia disse que aconteceria e está acontecendo. Já aconteceu.
alguns anos atrás, foi publicado nas revistas americanas uma notícia. A notícia foi publicada não pelos cientistas ou filósofos, mas pelos grandes pregadores americanos. A notícia era que os 10 mandamentos estão mortos. Os 10 mandamentos não valem mais. Começaram a pregar nas igrejas que Deus acabou com os mandamentos, que o comportamento do ser humano não se importa mais. É só amar a Jesus e fazer o que quiser. É somente orar a Deus e pode viver para o diabo. E com este ensinamento, as coisas começaram a piorar e agora eles estão assustados com a semente que eles plantaram, dizendo que a obediência à lei de Deus não importa mais. Muitos cristãos estão tentando tudo para acabar com a palavra de Deus e com a lei de Deus. O modernismo entrando nas igrejas. E pregadores, eu já ouvi várias vezes dizendo, nós não cremos mais na Bíblia. A Bíblia é um livro antiquado. Nós não cremos mais nas leis de Deus. Tudo isso já passou. E estão substituindo a palavra de Deus pela palavra humana, de seres humanos que acham que sabem mais do que Deus. E por isso estamos vivendo nesses tempos difíceis. Mas vamos voltar. É tão bom que nós podemos, através das Escrituras e em nossa imaginação, fazer uma viagem. Eu quero que todos viajem comigo agora, não somente atrás dos continentes, mas atravessando os séculos. E chegamos ao Jardim de Éden. Deus criou os nossos primeiros pais perfeitos. Era um tempo muito feliz lá no Jardim de Éden. Jesus chegava cada tarde e visitava nossos primeiros pais. Que horas felizes eles tiveram se comunicando uns com os outros. O Criador com as suas criaturas. Quanto amor entre eles. Mas todos nós sabemos o que aconteceu. O inimigo entrou e tentou os nossos primeiros pais e eles viraram as costas a Deus e obedeceram ao inimigo. E por causa do pecado, eles tiveram que sair daquele jardim tão lindo. Tiveram que sair para não participar da árvore da vida e viver para sempre. E assim deixar o pecado também continuar para sempre. Eles saíram, um dia Deus chegou para falar com eles. Deus chegou à tarde como sempre chegava. Deus não havia se afastado. Mas quando ele chegou, aconteceu uma coisa muito triste. Lemos nas Escrituras. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Gênesis 3, 7 e 8. Eles se esconderam, é como um filho começa a comportar-se mal o dia inteiro. No dia anterior, quando o pai chegou em casa, ele foi correndo ao encontro do seu papai. Disse, papai, ele estava tão contente. Mas este dia, ele se comportou mal o dia inteiro. E mãe disse, espera o papai chegar. Eu vou contar para ele tudo o que aconteceu e você vai apanhar. E quando o pai chega em casa, ele não corre ao encontro do seu pai, ele se esconde embaixo da cama. Os nossos primeiros pais fizeram isso, eles sempre aguardavam a vinda de Cristo, mas agora eles se esconderam. Antes estavam cobertos como os trajes da glória, não precisavam de roupa. Mas agora, com o pecado, a glória desapareceu. E estavam nus e tentaram fazer roupa de folhas, mas não funcionou. As obras particulares não funcionam.
Nossas tentativas a nos salvar a nós mesmos nunca funcionam. Mas Deus teve pena deles. E Deus fez uma coisa para ajudá-los. Disse a Bíblia em versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Vamos pensar um pouco nisso. Não pode haver vestimento de peles sem ter a morte de um animal. Até então não existia a morte. Não a morte de ser humano, nem de animal, de nada. Quando eles pecaram, eles perceberam que as folhas das árvores começaram a murchar e morrer. E então Deus chegou e pegou um animal. Eu gosto de pensar que foi um animal de estimação, porque eles deram nomes para todos os animais. A Bíblia fala muito em cordeirinho. O cordeiro, um animal muito manso. Eu posso imaginar que esse pequeno cordeiro era o animal de estimação dos nossos primeiros pais. E Deus disse, agora este animal precisa morrer para que eu possa fazer roupas para vocês de pele do animal. Muitas vezes eu tenho pensado, por que Deus escolheu um cordeiro? Mas não tenho muita dúvida que o cordeiro é o melhor exemplo. Quando era pequeno, minha irmã casou. Eram tempos que não tivemos muitos recursos financeiros. Ninguém pensava em fazer uma festa num restaurante. E meus pais compraram um cordeiro, bem pequeno, muitos meses antes do casamento. E estamos criando o cordeiro, porque quando crescesse, daria a carne para a festa do casamento da minha irmã. E eu fiz amizade com o cordeirinho, como era bonitinho. Quando eu chamava, vinha correndo. E eu abraçava o bichinho. Era tão lindo. Foi crescendo e chegou o dia terrível que veio o açougueiro com a faca. Eu já vi muitos animais morrer. Em nossa vila, muitas pessoas criavam porcos. E quando o porco morria, todos na vila podiam ouvir o som. O porco lutava e gritava. Acho que eu faria o mesmo, você não? Mas quando chegou o tempo do nosso cordeirinho morrer, parece que estava olhando o açougueiro com a faca. Não fugiu, não fez um som nenhum. Só olhou para o homem com olhos tristes. E se deitou e deixou o pescoço exposto. E morreu tão triste. Deus escolheu o cordeiro para representar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu como um cordeiro. Aqui em Gênesis fala de como iniciou o sistema de sacrifícios. Dali para frente, muitos cordeiros morreram. Esses cordeiros não salvaram ninguém. Um cordeiro não pode tirar o pecado de ninguém. Era somente um exemplo. A Bíblia chama sombras das coisas vindouras. Esses cordeiros eram uma demonstração do Salvador que um dia viria para nos salvar dos nossos pecados. Cada sacrifício mostrava Jesus. Era uma ilustração do Salvador. Cada altar, todos os sacerdotes, nenhum deles podia dar perdão dos pecados. Mas quando as pessoas sacrificavam os animais, eles mostravam a sua fé em Jesus, que um dia viria. E um dia Jesus estava ao lado do rio de Jordão. E João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus se tornou o Cordeiro, morreu em teu lugar e meu lugar. Jesus é o bom pastor, mas Ele é mais do que o pastor. Parece incrível, Ele é o nosso pastor, mas Ele também é o sacrifício. Ele também é o Cordeiro. E Ele morreu para nos tirar os nossos pecados.
O bom pastor veio para buscar as ovelhas, nós somos os cordeirinhos, mas ele é o sacrifício. E ele morreu. E quando ele morreu, aconteceu uma coisa interessante. Quando ele estava estendido lá na cruz, lá no templo, o lugar dos sacrifícios, o véu do templo se rasgou de cima para baixo, mostrando que terminaram os sacrifícios, que nunca mais precisaríamos de sacrifícios. Os sacrifícios eram sombras da vinda de Cristo, mas depois que Cristo chegou, os sacrifícios terminaram. Porque cada sacrifício mostrava a fé que Jesus um dia viria. Se eu sacrificasse um cordeiro hoje, eu estaria dizendo, eu não creio que Jesus veio ainda. Eu ainda estou esperando. Por isso, o véu se rasgou para acabar com o sistema de sacrifícios. E o que terminou lá? Quando os sacrifícios terminaram, nós lemos na Bíblia, Colossenses capítulo 2, versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. O que foi pregado na cruz? Este sistema cerimonial de sacrifícios que acabou com a vinda de Cristo. Mas muitas pessoas não compreendem esse versículo. Eu já ouvi pessoas dizer que tudo acabou ali, todas as leis, incluindo os 10 mandamentos. Eu ouvi pessoas dizer que depois que Cristo morreu, não é mais pecado roubar, não é mais pecado mentir, não é mais pecado adulterar, não é mais pecado adorar ídolos. Vamos estudar a Bíblia. Será que é isso que Deus disse quando Ele disse alguma coisa foi pregado na cruz? Vamos ver algumas coisas. Vamos examinar alguns mitos dentro do cristianismo. Por exemplo, a salvação. Quero passar um pouco de tempo falando de salvação. Nós falamos anteontem sobre isso, mas queremos nos aprofundar mais. Eu conheço pessoas que dizem que tem mais do que uma maneira de salvação. E que há uma salvação, um tipo de salvação do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento a salvação é diferente. Eu posso lhe dizer sem dúvida nenhuma, pela palavra de Deus, que existe somente uma salvação. Não tem 2 meios de salvação. A nossa salvação vem pela morte de Jesus Cristo na cruz. Uma morte que custou muito caro. Se tivesse outro meio, o sacrifício de Jesus seria desnecessário. Ninguém pode se salvar a não ser pela justiça de Jesus Cristo, pela graça de Jesus Cristo. Ele que nos fornece a salvação. A Bíblia não disse que existem 2 tipos de salvação. Eu ouvi um pregador um dia disse, no Velho Testamento o povo se salvava com a lei. No Novo Testamento o povo se salva com Cristo. Meus amigos, se a lei tivesse poder para salvar, Jesus não teria que morrer para nós. Se a lei tivesse este poder, o sacrifício de Jesus seria desnecessário. Mas a lei não morreu em teu lugar. A lei condena, mas a lei não salva. O povo do Velho Testamento foi salvo pelo guardar a lei? Não segundo a Bíblia. O que disse o livro de Romanos, o apóstolo São Paulo? E vamos nos lembrar, essa não é minha opinião. Vamos só parar um momento para esclarecer uma coisa. Quando eu estou contando alguma coisa, não precisa acreditar porque são minhas palavras. Mas quando eu estou lendo as Escrituras, não são minhas palavras, é a palavra de Deus. Nós vamos ler as Escrituras agora, não é minha opinião,
é a palavra de Deus. E o que disse a palavra? Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado para justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Nem Abraão, nem Davi foi salvo pelas suas obras, porque obras não têm o poder de salvar. A salvação vem somente de Jesus, não vem de outra fonte. Jesus é a porta. Eu ouço pessoas dizer que tem dois tipos de salvação. Que o judeu tem um tipo de salvação e que o gentio tem outro tipo de salvação. Mas mais uma vez podemos dizer que isso é contra as Escrituras. Não vou apresentar a minha opinião. Mas o que disse a Escritura? Abrimos a Bíblia no livro de Gálatas e claramente fala que isso não é a verdade. Disse Gálatas 3:28, dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Cristo é o único Salvador. Jesus é o único meio de salvação. Jesus Cristo é a porta. E nós não podemos entrar no céu de uma outra maneira. Ninguém entra pela janela. Todos precisam entrar pela porta. Jesus disse, eu sou a porta. Ele não disse, eu sou uma das muitas portas. João 10:9 disse, Jesus está falando, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O caminho para a salvação é somente através da porta. A porta da cruz. A porta da morte de Cristo, esta é a salvação. Foi a única salvação para pessoas do Antigo Testamento, para pessoas do Novo Testamento, para judeus, para gentios, para qualquer pessoa. É a única salvação. É importante nós reconhecermos isso. O que acabou lá quando o véu do templo foi rasgado e Jesus morreu? O livro de Hebreus explica claramente para nós. Capítulo 9, versículo 1, diz, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o santuário terrestre. Aqui estamos falando da primeira aliança, muitas vezes entre o cristianismo chamado o primeiro concerto. E continuamos a ler o que a Bíblia nos fala sobre isso. O santuário lá no deserto, uma demonstração do amor de Deus. Ou demonstração lá no deserto, este santuário representava Jesus Cristo, mas não salvava ninguém. Cada peça no santuário representava Jesus. Tudo representava Jesus, nada lá teve o poder de salvar. Mas continuamos lendo das Escrituras, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todos, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9, 11 e 12. Jesus Cristo é o sacrifício. Ele é a única salvação que podemos ter. Ele pagou o preço. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o verdadeiro sacrifício. E somente através dele que podemos encontrar a salvação. E é plena salvação. Podemos contar com ele porque ele nunca falha. Ele perdoa todos os nossos pecados. Algumas pessoas alegam que tem dois concertos, duas alianças, o velho concerto, que tem um tipo de salvação, e o novo concerto, que tem outro tipo de salvação. E o velho concerto tinha lei, mas o novo concerto não tem lei, cada um faz como quer.
Mas vamos ler o que disse o livro de Hebreus, citando do livro de Jeremias. Disse, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Qual é a diferença entre o velho concerto, a velha aliança, e o novo concerto, ou a nova aliança? No velho concerto, a lei estava escrita em pedras e o povo poderia ler nas pedras. No novo concerto, está escrito no coração do cristão. No Velho Testamento, ele não roubava porque ele disse, não furtarás. No Novo Testamento, ele não rouba porque ele ama seu próximo e não quer prejudicá-lo. No Velho Testamento, disse, não matarás. E ele não matava porque ele disse, não matarás. No Novo Testamento, está escrito no seu coração como ele vai matar alguma pessoa que ele ama. Está escrito no coração. Que maravilhoso que Deus escreve essas coisas em nosso coração. Agora, chegamos a uma pergunta. Quando Jesus Cristo chegou a essa terra, ele acabou com a lei de Deus? Nós não vamos dar a nossa opinião. Ninguém aqui quer a minha opinião. Alguém quer a minha opinião? Quer? Fala. Quer sim ou não? Mais alto. Não querem a minha opinião. De quem queremos a opinião? De Cristo. Vamos perguntar a Cristo. Cristo, a lei foi acabada. Ele responde, disse, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ele continua falando então. Ele disse mais, aquele pois que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Alguém me falou, bem, eu vou quebrar a lei porque eu serei considerado mínimo no reino dos céus, mas eu estarei lá. Mas se nós lemos a linguagem original, não é isso que ele disse. Disse que no reino dos céus, se alguém falar dele, ele será considerado o mínimo. Nós temos a obrigação de ensinar o que está certo. Um dia um homem disse para mim, olha, eu não gosto quando o senhor fala da lei. Ele disse, olha, se o senhor promete não falar mais na lei, eu vou lhe dar muito dinheiro. Eu vou alugar grandes salões e eu vou encher as salões de pessoas, se o senhor promete não falar na lei. Eu disse, meu amigo, eu prefiro falar a verdade para uma ou duas pessoas do que uma mentira para uma multidão. Eu não tenho escolha. A Bíblia disse que temos que ensinar o que está certo. E Jesus disse que não acabou com a lei. Não acabou com a lei. O que mais ele disse? Ele disse, Paulo, falando sobre a graça. E algumas pessoas dizem, mas Paulo acabou com a lei. Porque Paulo disse que estamos salvos pela graça. Sim, estamos salvos pela graça. É a única salvação. A lei não pode salvar. Mas Paulo faz uma pergunta. Ele pergunta, anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A lei não foi destruída por Jesus, nem por Paulo, nem por nenhum escritor das Escrituras. A lei de Deus, escrito em pedra, ainda é importante, mas muitas pessoas não compreendem. Eu vi a história de uma senhora que foi assistir um jogo de tênis. Nunca havia visto. E ela ficou observando o jogo e depois perguntaram, o que a senhora acha? Ela disse, eu acho muito estúpido o jogo. Mas por quê? Porque eles têm este rede no meio e a rede sempre atrapalha o jogo. Se tirasse a rede, seria muito mais fácil o jogo. Qual foi o problema dela? Ela não compreendeu o jogo. Eu ouço pessoas dizer, se não tivesse lei, seria muito melhor.
Eles não conhecem. Eu ouço pessoas dizer, prega o Evangelho, não prega a lei. A lei é parte do Evangelho. Porque a lei nos mostra o que é o pecado. São Tiago disse claramente que a lei não nos salva. A lei é simplesmente um espelho. O que o espelho faz? Eu tenho um ônibus que eu transformei no motorhome para viajar e fazer evangelismo. O motor é de diesel, óleo cru, e um pouco sujo. Eu preciso, às vezes, fazer trabalho mecânico. Eu me sujo muito. E chego em casa e minha esposa fala, está muito sujo, está cheio de graxa. Seu rosto está tudo manchado. Então, agora vou falar uma parábola. Uma parábola é uma ilustração. Não que aconteceu exatamente assim, mas ajuda a compreender. Eu fui para uma loja e disse, eu quero um espelho bom. Não quero coisa inferior. Não me importa o preço, me vende um produto que é bom mesmo, fiel. Eu comprei o espelho e depois de me sujar, olhei no espelho e estava cheio de manchas. E disse, bem, é bom que eu tenha um bom espelho. Mas eu fiquei olhando no espelho e as manchas não desapareceram. Eu disse, o que tem com o espelho que não está funcionando? Eu fiquei olhando mais e não limpou. Eu peguei o espelho e começou a esfregar o vidro contra as manchas. E o espelho ficou sujo, mas as manchas não desapareceram. Eu fiquei irritado, disse, esse homem não me vendeu um bom espelho. E fui falar para ele, o senhor me vendeu um espelho que não vale nada. Disse, por quê? Disse, porque não limpou as manchas. Ele disse, não era para limpar. Esse não é o motivo de ter o espelho. O espelho é para mostrar as manchas. Para tirar as manchas precisa sabonete e água. Ou quem sabe uma coisa mais forte. São Tiago disse, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O espelho é como a lei. A lei não foi feita para nos limpar de pecado. A lei não pode nos limpar de pecado. A lei só mostra o pecado. O espelho só mostra as manchas. Podemos ficar olhando e nunca vão desaparecer. O que faremos? Quebramos o espelho porque não está tirando as manchas? Assim, algumas pessoas tratam com a lei de Deus. Por que devemos obedecer a Deus? Não é um pesar. Não é uma coisa difícil. Quando nós amamos alguém, gostamos de tratar bem, não é verdade? Uma pessoa que trata uma pessoa mal, não ama essa pessoa. Jesus disse em São João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu gosto de obedecer a Jesus porque eu o amo. Eu não quero o tratar mal. É um prazer fazer a vontade dele. Mas ele fala mais em 1 São João. São palavras duras, mas não são minhas palavras. São palavras de Deus. Ele diz, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. 1 João 2,4. Um dia um homem disse para mim, depois de ler esse texto, o senhor está me chamando de mentiroso? Disse, não estou te chamando de mentiroso. Uma vez eu chamei alguém de mentiroso, mas ele era maior do que eu apanhei. Eu nunca chamo mais ninguém de mentiroso. Eu não estou chamando ninguém de mentiroso, mas a Bíblia diz que quem disse que conhece Jesus e desobedece a Jesus é mentiroso. E é muito claro. Eu li a história de um namorado. Estava encantado com a moça.
e escreveu uma carta bonita, sabe? Pessoas apaixonadas gostam de escrever cartas. E às vezes nas cartas até exageram bastante. E ele escreveu para ela: minha querida, eu te amo tanto que estaria disposto a morrer por ti. Alegremente sofreria a maior angústia para somente passar um momento junto a ti. Eu nadaria em mares infestados de tubarões só para estar ao seu lado. Ele escreveu página de palavras doces. Ele disse: atravessarei florestas habitadas por animais selvagens só para te visitar. Nada mais pode ser mais importante do que estar perto de ti. E ele terminou a carta dizendo: eu sou o teu querido e devotado amor. Depois escreveu PS, amanhã te visitarei se não chover. Mas eu conheço muitos cristãos que são assim, não é? Dizem: oh, quanto eu amo a Deus, eu faria qualquer coisa para Deus, mas não quero obedecer. Quero fazer a minha vontade, não a vontade dele. Que tristeza quando pessoas chegam a este ponto. Um dia, um mancebo veio a Jesus e fez uma pergunta. Ele perguntou a Jesus: como posso ter a certeza da salvação? Lemos essa coisa em São Mateus. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Não é que os mandamentos nos salvam, mas os mandamentos mostram que nós amamos a Jesus. E ele disse: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? E alguém me disse: Jesus não citou todos. Não foi essa a pergunta. O homem não disse: Jesus, tu sabes de cor todos os mandamentos? Se ele tivesse perguntado isso, quem sabe Jesus teria repetido tudo. Mas ele não perguntou isso. Jesus disse: guarda a lei. E ele disse: qual é a lei que eu devo guardar? Ele disse: esta lei que disse: não adulterarás, não matarás. Se referiu aos 10 mandamentos. Meus amigos, eu creio que o cristianismo no mundo está se tornando cada vez mais fraco, porque muitas pessoas são cristãos só da língua, só de palavras, não do seu comportamento. Muitas pessoas falam em cristianismo, mas não praticam. E por isso o mundo não respeita muitos cristãos mais. Jesus está chamando homens e mulheres e jovens e crianças que aceitam Jesus no seu coração, com todo o coração, dedicando sua vida a Jesus, dizendo: eu vou obedecer em tudo. Eu quero praticar o que Jesus manda. Eu quero seguir a Jesus. Infelizmente, muitos cristãos não estão falando mais nisso. Mas os antigos fundadores das igrejas do cristianismo acreditavam. Um dos meus pregadores prediletos do século passado foi Dwight Moody. Eu achei um livro chamado Moody sobre os 10 mandamentos. Moody era um grande pregador batista. O que ele ensinava? Vamos ler o que ele disse no seu livro. Ele disse: o homem pode discutir quanto quiser sobre outras partes da Bíblia, mas nunca encontrei alguém que honestamente pudesse encontrar erros nos 10 mandamentos. Ele disse: os infiéis podem fazer pouco do doador da lei e rejeitar a quem nos livrou da maldição da lei, mas eles não podem deixar de admitir que os 10 mandamentos estão certos. Obrigado, Pastor Moody. Eu concordo com isso. A pena que muitos seguidores, depois que creem em Moody, não creem mais nisso. Nós vamos ver outros, pessoas que chamamos os pais da igreja, os fundadores da igreja. John Wesley, que grande homem foi ele, que tremendo pregador, homem de Deus,
que ele disse desse assunto? John Wesley disse claramente, vamos ler as palavras em vez de usar as nossas palavras. Ele disse, as ordenanças que eram contra nós, o Senhor os anulou, pregando-as na cruz. Mas ele nunca anulou os 10 mandamentos. Vamos para mais um dos homens importantes do passado. João Calvin. O que ele disse? Ele disse, não poderíamos imaginar que a vinda de Cristo nos libertaria da autoridade da lei, pois ela é a regra de uma vida santa e deve ser tão eterna quanto a própria justiça de Deus. Deus não acabou com os mandamentos. Deus ainda quer que nós o seguimos em todas as coisas. Jesus Cristo não muda. Deus não muda, Ele não muda da sua opinião. Ele sempre ensinou a mesma coisa e sempre ensinará a mesma coisa. Ele disse no Salmo 89, 34, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Jesus não muda, Deus não muda, Ele é sempre o mesmo. Ele não muda de ideia por causa da desobediência de seres humanos. Jesus Cristo é o nosso Salvador e podemos confiar nele, porque ele sempre é o mesmo. O livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz: Jesus Cristo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é sempre o mesmo e nós podemos confiar perfeitamente nele, porque ele não muda mesmo. Nos dias escuros da escravidão norte-americana, uma mancha preta na história da América, quando os escravos foram comprados e vendidos como animais, tratados às vezes pior do que animais. Conta-se a história de um homem chamado Samuel. Ele foi maltratado toda a sua vida. Ele trabalhava com toda a força para o seu dono. Nunca recebeu elogio, muito menos salário. O que ele recebia sempre foi chicotados, açoites. Foi maltratado. O corpo dele tudo cheio de feridos dia após dia. E ele se casou, mas o seu dono vendeu a sua esposa, seus filhos para outra plantação. Ele nunca mais viu a sua família. Era terrível. E um dia o dono resolveu o vender. E levou ele para o leilão. E lá colocou ele. E o homem que estava dirigindo o leilão disse: aqui temos um homem forte, nós vamos vendê-lo. Quanto dá para esse homem? E Samuel estava tão amargurado. Ele disse: não deve me comprar ninguém, porque eu não vou trabalhar para um homem branco nunca mais. Estou satisfeito, estou cheio. Pode me comprar, mas é dinheiro jogado fora. E o homem do leilão disse: quanto dá para esse homem? E um homem pequeno, branco, com bigode branco, disse: eu dou $100 para Samuel. E Samuel olhou para ele e disse: não deve dar nada, porque se pode me comprar, mas eu não vou te servir. Outra pessoa disse: eu dou 150. O homem de barba branca disse: eu dou 200. E outro disse: eu dou 300. O homem de barba branca disse: eu dou 500. E o preço foi subindo, subindo, subindo. E ele gritando: estão gastando seu dinheiro à toa. Eu não vou servir ninguém que me compra. Mas finalmente o homem de barba branca ofereceu mais de $1.200. E ele venceu e disseram: o escravo é seu. Quando ele chegou para pegar Samuel, que estava com as mãos amarradas, Samuel cuspiu na cara dele. Disse: eu não te respeito e não vou te servir. Eu sofri suficiente. Mas o homem branco pegou Samuel e levou ele pelo caminho. Quando de repente parou,
E o homem branco tirou uma chave e começou a abrir os cadeados que prendiam os correntes que amarravam Samuel. Samuel disse: o que está fazendo? Se eu estou te libertando, aqui tem o documento, eu vou dar para ti, porque eu não te comprei para judiar mais. Eu vi o seu sofrimento, eu paguei este dinheiro para te dar a liberdade. Ele disse: não abre as correntes, porque eu vou fugir. Disse: pode, porque você agora é livre. E ele tirou as correntes e deu o documento e foi andando pelo caminho. E Samuel olhou para ele: mas o senhor vai me deixar escapar? Disse: pode ir, o senhor é totalmente livre agora, não é mais escravo. Eu paguei o preço para te dar a liberdade. E ele viu o homem desaparecendo, correu atrás. Disse: mas o senhor pagou $1.200 só para me dar a liberdade, por quê? O homem disse: porque te amo. Eu amo você e eu quero que você tenha liberdade. E ele olhou para o homem de barba branca e disse: senhor, se o senhor fez isso para mim, o senhor é um homem bom. Eu posso ir para a sua casa e te servir. Eu gostaria de te servir. A ilustração não é completa. Pode ser que não aconteceu assim. É simplesmente uma ilustração. Mas graças a Deus, Jesus fez isso para nós. Ele nos deu a liberdade. E eu quero dizer: Jesus, eu te amo tanto que eu quero te servir. Não porque preciso, não porque tem uma lei escrita em pedras, mas porque dentro do meu coração existe um amor tão grande que eu quero te servir. Eu quero dedicar a minha vida ao teu serviço. Eu quero que tu entres no meu coração para transformar a minha vida. Mais uma vez, hoje à noite, Jesus está pedindo entrada no teu coração. Mais uma vez, Ele está batendo, Ele quer dirigir a sua vida. Que resposta hoje vais dar? Querido Pai que estás nos céus, estamos tão felizes com o privilégio que nós temos como seres humanos para receber a Tua mensagem, a Tua orientação e, acima de tudo, a salvação que vem pelo sangue de Jesus Cristo. Como é maravilhoso ter o perdão de todos os nossos pecados oferecido por Ti. Abençoe cada um de nós. Ajuda para que possamos aceitar essa salvação e deixar o Teu poder transformar a nossa vida. Que possamos deixar o Teu amor modificar a nossa vida, para que possamos viver para Ti e que as pessoas ao nosso redor possam ver Jesus em nós. Abençoe cada um de nós agora. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor lhe abençoe e guarde. Que o Senhor